Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso de número 7 até o verso de número 13. Apocalipse, capítulo 3, do verso de número 7 até o verso de número 13. Peço que você acompanhe juntamente comigo a leitura da palavra de Deus nesse instante. Apocalipse 3, do verso 7 ao verso 13, assim nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos nesse instante mais uma vez, irmãos. Senhor, nós nos voltamos perante a Ti, ó Pai, mais uma vez, e rogamos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. O Senhor nos santifica, nos purifica, nos guarda, nos transforma por meio dela, ó Pai. Por isso nós estamos aqui humildemente pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Usa de misericórdia para conosco, assim nós te pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, as crises que nós enfrentamos, as crises pelas quais o mundo passa, elas se constituem muitas vezes oportunidades que nós temos da parte de Deus, oportunidades de crescimento, oportunidades de amadurecimento, mas não tão somente isso, oportunidades de testemunharmos da fidelidade do nosso Deus. Ao longo de toda a sua história, a igreja de Cristo passou por várias perseguições, enfrentou desafios, e mesmo mediante a esses desafios, em meio ao fogo da perseguição, muitos testemunharam a respeito da bondade e da fidelidade de Deus. Talvez você pode se lembrar do Antigo Testamento, da história de Daniel e os seus amigos, diante de um contexto, vivendo em um contexto tão hostil à fé que eles tinham, sendo lançado em cova de leões, sendo lançado em fornalhas de fogo ardente, eles mantiveram um testemunho da sua fidelidade ao Deus de Israel. De modo semelhante, meus irmãos, também no período da Reforma Protestante, nós vemos quantos e quantos não foram os irmãos que deram a sua vida, derramando o seu próprio sangue, testemunhando da fidelidade, da verdade, uma vez que a igreja já havia se corrompido há tanto tempo, deixado a verdade de Cristo, a verdade de Deus, a verdade da salvação, mediante a graça, pela fé, na palavra de Deus, para crer em coisas que não eram de fato pertinentes, conforme as Escrituras nos ensinam. E por causa disso, eles foram perseguidos, foram levados a situações extremas, tendo muitas vezes de dar a sua própria vida. Podemos citar o caso de John Huss, que antes mesmo, 100 anos antes da Reforma Protestante acontecer, foi queimado vivo em uma das dietas que a Igreja Católica promovia para condenar hereges, aqueles que se desviavam de fato do ensino da
que ela propunha. Podemos falar de outros nomes, como no século XVII, o bispo Latimer, e outro bispo que com ele, foi queimado, condenado à fogueira, por manter princípios verdadeiros com relação à verdade da fé. Não tanto, meus irmãos, diante de todos esses contextos de perseguição, ou mesmo contextos de crises pelos quais nós passamos o mundo, num mundo pagão, vivenciando uma cultura completamente divergente da nossa, o Senhor tem nos dado uma porta aberta, um momento para testemunharmos da nossa fidelidade a Jesus, para falarmos a respeito da verdade de quem Cristo é, daquilo que Ele fez por nós. Por isso, olhando esta carta que Jesus endereçou ali à igreja de Filadélfia, nós aprendemos de fato de um povo que estava passando por grande perseguição, mas também testemunhando em meio a essa perseguição fielmente sobre quem Jesus era e sobre o que Ele fez. E aqui então Cristo escreve esta carta à igreja de Filadélfia para encorajá-los, para exortá-los a permanecer em sua obediência e fidelidade ao Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que protege e aquele que governa todas as coisas. Diante disso, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Cristo nos convida mediante esta carta. E o ensino que eu trago a nós é que Cristo chama o seu povo para manter a sua fidelidade, testemunhando de sua fé e confiando em sua proteção em meio às aflições, convictos de que pertence a Deus e tem comunhão com Deus e com o seu povo. Vamos destrinchar este ensinamento por meio de 4 pontos que eu gostaria de destacar aqui nesta manhã. O primeiro deles trata-se de uma saudação que Cristo faz. E aqui nós vemos no verso 7, Cristo, o Deus santo e verdadeiro que possui toda a autoridade. Toda carta, ela é estruturada de forma semelhante. Cristo aqui faz uma saudação, depois ele faz uma avaliação do contexto da igreja, depois ele exorta a igreja com relação aos seus pecados, ou elogia aquela igreja com relação à sua fidelidade, depois ele faz promessas de, se eles cumprirem aquilo que Cristo estava mandando, de bênçãos que viriam sobre ele. E nesse primeiro momento, a saudação que Cristo faz é muito pertinente, dado o contexto dessa igreja. O verso 7 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui nós podemos ter algumas informações contextuais referente à cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, como uma das cidades ali da Ásia Menor, ela tinha um nível de um certo grau de importância por estar considerada, localizada dentro de uma rota comercial, e era uma cidade também conhecida pelo seu terreno muito fértil, já que era uma região vulcânica. Então as produções de vinhas ali eram grandes e abundantes. No entanto, era uma cidade também pouco povoada, talvez por conta dos tremores que aconteciam recorrentemente naquele lugar. Por ser uma região vulcânica, eles tinham de sobreviver ali com a questão dos terremotos, seja de grande magnitude, de pequena magnitude, a ponto de, no século 17 depois de Cristo, um grande terremoto quase que devastar a cidade, fazendo com que os seus moradores se deslocassem para as zonas rurais. Era uma cidade também, meus irmãos, que foi fundada por um homem chamado Átalo II, e ele dedicou essa cidade ao seu irmão. Por isso o nome Filadélfia, que significa amor fraternal, amor de irmão. E ela é bem condizente com aquilo que Filadélfia tinha no seu amor. Da igreja de Filadélfia demonstrava com relação ao amor que eles tinham por Cristo. Mas essa cidade, como todas as cidades do contexto greco-romano daquela época, eram cidades pagãs, que estavam ali sempre orientadas por suas festas pagãs aos deuses gregos. E talvez ali o deus mais comum de ser adorado naquela região era o deus Dionísio,
justamente porque era o Deus do vinho, né, que sustentava as plantações de vinho daquela época, certo? Além desse contexto de paganismo, que era um paganismo geral, que envolvia todas as cidades do Império Romano, havia também ali as sinagogas judaicas, o povo judeu. E aqui Cristo vai de fato mostrar o contexto em que essa igreja estava enfrentando. A perseguição que essa igreja enfrentava não era uma perseguição de origem dos pagãos a que Cristo se refere, mas dos judeus. Existia uma sinagoga forte naquela cidade de Filadélfia, que havia expulsado os cristãos de talvez ouvirem os ensinamentos na sinagoga, naqueles dias, certo? E perseguiam os cristãos que que afirmavam que eles eram o povo de Deus por causa de Cristo Jesus, como nós veremos um pouco mais à frente. Diante desse contexto, meus irmãos, um contexto de um paganismo, o contexto de uma perseguição, certo? Existia aquela igreja de Filadélfia, que era uma igreja pequena, não era uma igreja expressiva como como veremos depois. Jesus vai falar que eles têm pouca força, e esta expressão pouca força se refere a pouca expressividade dessa igreja, no que diz ao número de membros, no que diz aos recursos financeiros que eles tinham. Era uma igreja pequena, mas era uma igreja que era fiel ao nosso Deus, certo? E aqui então Cristo se apresenta primeiramente com duas características que são peculiares do Deus do Antigo Testamento, né, do Yahvé, o Deus que se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, a Moisés, que é um Deus santo e verdadeiro. O que significa isso? Aqui Jesus está atribuindo a si mesmo alguns títulos referentes a Deus. Deus é o santo, aquele que é moralmente santo, acima de todos os pecadores, que não tem nenhuma participação com o pecado e com a maldade das pessoas. Diz respeito ao seu caráter moral, à perfeição de suas obras. Deus é sempre destacado no Antigo Testamento como Deus santo que governava, que trazia juízo, que amava o seu povo. E da mesma maneira Cristo aqui se apresenta em toda a sua santidade, diante de igrejas que não eram santas, diante de um povo que não era santo, e ali, fazendo referência às outras igrejas também ali da Ásia Menor, Jesus se apresenta como santo. Além de tudo, ele é o verdadeiro. E aqui, a palavra verdadeiro, ela nos liga ao conceito da messianidade de Jesus. O verdadeiro Messias, aquele que é fiel a Deus, aquele que verdadeiramente cumpriu toda a vontade de Deus. O verdadeiro Israel de Deus, como nós veremos mais pelo contexto. Uma vez que Jesus vai confrontar aquela sinagoga que existia, que estava dizendo que os cristãos não eram de fato o povo de Deus, por não serem de Israel de fato como eles eram, Jesus se apresenta como o verdadeiro Messias. Eu sou o verdadeiro Israel, eu sou aquele que cumpriu fielmente a vontade de Deus. Por isso a palavra verdadeiro, ela tem a conotação aqui de genuíno, certo? Aquele que verdadeiramente obedece a Deus em todos os seus mandamentos. E esses dois atributos, meus irmãos, apontam para a divindade de Cristo e reforça o caráter da fidelidade que aquela igreja de Filadélfia possuía. Além de tudo, nós vamos ver que Jesus possuía aqui nas mãos a chave de Davi. E esse é um contexto muito interessante, especialmente para a igreja que estava sendo perseguida por os judeus ali. Aqui essa palavra, chave de Davi, ela faz referência a um texto de Isaías 22, na qual Isaías dá uma profecia a um homem chamado Eliaquim, dizendo que ele tem as chaves do palácio do rei Ezequias. E como diz lá em Isaías 22, porém, sobre o ombro dele, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Diante desse contexto, meus irmãos, Cristo já havia dito lá no capítulo 1 que ele tinha as chaves do inferno e da morte.
lembrando da autoridade que Jesus possuía sobre todo o cosmos, sobre toda a vida. Jesus também aos seus discípulos em certa feita disse que ele lhes daria as chaves do reino dos céus, para que tudo aquilo que eles ligarem na terra seria ligado nos céus, e tudo aquilo que fosse desligado na terra seria desligado nos céus, dando uma autoridade à igreja de reconhecer aqueles que são de fato verdadeiro povo ou não, porque ele é quem tinha essa autoridade de reconhecer quem é povo de Deus e quem não é. Aqui a chave de Davi faz referência ao reino de Deus. Ele era o verdadeiro filho de Davi. Ele era o homem que cumpriu todas as promessas, o cumprimento de todas as promessas da parte de Deus com relação ao Messias. Ele era o verdadeiro Israel de Deus, aquele que obedeceu a Deus. E ele então tinha autoridade para dizer quem é meu povo e quem não é meu povo. Assim como aquele Eliaquim, que foi um tipo de Jesus no passado, que tinha a oportunidade, apenas por meio dele, que as pessoas entravam no palácio do rei, ou saíam porque ele fechava a porta e ninguém podia abrir, ele abria a porta e ninguém podia fechar. Assim Cristo se denomina a si mesmo como aquele que tem as chaves do reino de Deus. E aqui é muito importante entendermos isso, porque isso vem em contraste com a acusação que aqueles judeus falavam. Eles diziam que apenas eles eram o verdadeiro Israel. Eles apenas que tinham todas as promessas de Deus. E Jesus diz aqui, não, eu tenho a chave. Aqueles judeus, aquela sinagoga que havia perseguido os cristãos, que estava perseguindo, expulsado eles de participar das reuniões da sinagoga, naquela época, Jesus está declarando, quem pode declarar quem é povo de Deus, não são eles, mas eu. E aqui então Cristo se apresenta. Toda esta apresentação e saudação tem por objetivo trazer um encorajamento àquela igreja de Filadélfia. Em segundo lugar, então, meus irmãos, eu destaco aqui a avaliação que Cristo faz a respeito daquela igreja. Depois de se apresentar como santo e verdadeiro e aquele que possui a chave de Davi, Cristo, ele elogia, avalia ali a fidelidade que aquele povo tinha. Então, ele faz a seguinte avaliação, a fidelidade a Deus diante da perseguição, como vemos nos versos de 8 a 9. Ele nos diz o seguinte, conheço as obras que você realiza, e eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Então a avaliação que Cristo faz daquela igreja é que eles estavam de fato se demonstrando fielmente diante do contexto de perseguição. Ele inicia dizendo, conheço as suas obras. E aqui é algo maravilhoso, que não diz respeito apenas, que diz respeito à onisciência de Deus, mas o conhecimento profundo que Cristo tem da sua igreja. Às vezes achamos assim que por estarmos vivendo a nossa vida de uma maneira rotineira, andando de um lado para o outro, fazendo os nossos corres por aí, como se diz, nós achamos que Cristo não conhece, ou que Cristo não se importa com o que nós estamos fazendo. Mas aqui Cristo, ele conhece as obras daquelas pessoas, ele sabe do contexto que eles estão vivendo, ele sabe da perseguição e o modo como eles estão de fato agindo fielmente diante dele. Então ele traz essa palavra mostrando para eles, olha, eu conheço aquilo que vocês estão passando, eu sei de todas as coisas. E essa palavra, ela tem uma nuance de significado mais profunda, muito mais do que saber os acontecimentos de uma maneira imparcial, como nós lemos um noticiário ali, vamos tomando conhecimento daquilo que nos acontece. Jesus, ele percebe, ele enxerga, ele se importa, ele age em favor do seu povo. E aqui ele expressa sua aprovação diante daquele contexto de perseguição.
E aqui, Cristo vai fazer uma série de promessas. Há alguns autores que delineiam aqui 7 promessas que Cristo faz a esta igreja. A igreja que mais recebeu promessas em todas as 7 igrejas do Apocalipse, sendo, juntamente com Esmirna, aquela que se mantiveram fiéis diante do seu testemunho. E Cristo diz aqui que, ele chama a atenção daquele povo, quando ele vai dizer assim: olha, veja, eis que tenho posto diante de você. E é interessante essa palavra, essa interjeição, eis, porque ele está chamando a atenção das pessoas, dizendo: olha, eu vou fazer algo a respeito disso. Vocês estão passando por esse momento de perseguição, mas eu vou fazer algo. Eis que eu vou colocar uma porta aberta diante de vocês. E talvez você possa pensar: mas que estranho, o que significa porta aberta? Cristo não está falando de uma porta de modo literal, mas obviamente se trata de uma metáfora. E é interessante que no Novo Testamento, toda vez que porta aberta se refere, refere-se a um contexto de pregação do Evangelho, uma oportunidade de testemunharmos do Evangelho de Cristo. Atos 14, 27, por exemplo, nos diz o seguinte: quando chegaram a Antioquia, reuniram-se à igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto os gentios a porta da fé. Então, está sempre recomendando aqui como algo que você pode, uma oportunidade de pregação. Paulo diz lá em 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. Segundo aos Coríntios 12, 2, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho, vi que uma porta havia aberto para mim no Senhor. Ou Colossenses 4:3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. Então esse significado de porta aberta tem a ver com oportunidades de pregação, de testemunho diante de Jesus, de testemunhar o reino de Jesus. E é uma porta que Cristo diz que ninguém pode fechar. É uma oportunidade que vocês vão ter que ninguém vai tomar de vocês, porque eu que estou abrindo. Lembra que eu tenho as chaves do reino? Sou eu que abro e fecho, e ninguém mais pode fazer o contrário. E então Jesus faz um elogio a essas pessoas, dizendo que ele tem pouca força, como nós falamos da pouca expressividade numérica de recursos dessa igreja, mas diz assim que eles não negaram o nome de Cristo diante da perseguição. Eles realmente mantiveram-se fiéis àquilo que Cristo é. Foram expulsos, foram cerceados, mas ainda assim mantiveram o seu testemunho diante do Senhor. Pregavam, confiando no seu Senhor. E qual que é essa porta então que Cristo abriria? Veja, e aqui nos próximos versículos Jesus fala daqueles que são a sinagoga de Satanás. Mais uma vez é repetida essa expressão, dizendo aqui de um sistema religioso completamente averso àquilo que as Escrituras estavam nos dizendo, especialmente à luz do Novo Testamento, à luz da nova aliança de Jesus. Se tratava daquela sinagoga lá expressiva na cidade de Filadélfia, que se dizia, como eu disse a vocês, o povo de Deus, que expulsaram os cristãos, que maltratavam os cristãos por eles de fato serem cristãos. Jesus, em determinada ocasião, ele também repreendeu os fariseus, que eram aqueles que achavam que tinha todo o conhecimento da religião judaica, que eles eram o único povo, que eles eram a porta para se achegar, para as ovelhas achegarem-se ao povo, mas eles não eram na verdade pedra de tropeço. E Jesus deu palavras muito fortes de exortação àqueles homens. Por exemplo, em João 8,44 ele diz: vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Por isso a expressão aqui, sinagoga de Satanás. E diz ainda: e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ou seja, se Jesus é o verdadeiro, essa sinagoga estava servindo a Satanás, que era o pai da mentira, que proferia a mentira diante de Deus. E aqui então, meus irmãos,
Esse Jesus está mostrando, reprovando as obras daquela sinagoga e exaltando, aprovando as obras que aquela igreja de Filadélfia possuía. E quando ele diz que vai fazer com que aqueles da sinagoga de Satanás, alguns daqueles judeus se prostrassem diante dele, diante da igreja de Filadélfia, aqui é exatamente uma expressão que se refere à conversão e arrependimento. Alguns tendem a entender este texto como um momento de vindicação, que Jesus virá em juízo e vai fazer com que, aquele povo pague pelos seus pecados. Mas, à luz daquilo que nós podemos ver no contexto, nós podemos entender que esta é uma oportunidade que aqueles judeus terão de se arrepender e confiar em Jesus. O verbo prostrar-se diante dos pés ali, diante da igreja de Filadélfia, alude a Isaías 49, Isaías 45, Isaías 60, que faz uma referência dos gentios se prostrando diante do povo de Israel, convertendo-se ao Senhor, declarando que só o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. No entanto, aqui nós vemos uma operação inversa. Em vez dos gentios, que eram a igreja de Esmirna, composta mais por gentios do que judeus, quem viria e se arrependeria, reconhecendo a Cristo, eram aqueles da sinagoga de Satanás. Então, Jesus fará com que reconheçam também o seu amor perante os cristãos, que eles realmente vejam o quanto eles estavam agindo de maneira errada para com o povo de Deus. E que coisa maravilhosa isso, meus irmãos. Jesus está encorajando aqueles irmãos, dizendo: olha, aqueles que estão perseguindo a vocês, se achegarão a vocês. Eles também confessarão meu nome, eles se prostrarão e adorarão juntamente com vocês. Aqueles que outrora estão te perseguindo, como foi com o próprio apóstolo Paulo, Jesus faria com aqueles homens também. Por isso, Jesus então, em terceiro lugar, traz uma palavra àqueles irmãos. E a palavra é: conserve a sua fidelidade, pois Cristo te guarda. Jesus diz nos versos 10 e 11, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui Jesus está de fato elogiando em primeiro lugar aqueles irmãos, na hora porque vocês realmente guardaram o meu nome, que vocês foram fiéis à minha palavra, ou guardaram a palavra da minha exortação, referente às várias exortações que Cristo faz por meio das cartas dos apóstolos, a eles permanecerem firmes, a eles não retrocederem, a eles ficarem até o fim, guardando a fé que eles têm no Senhor, como nos diz em 2 Tessalonicenses 3,15, Hebreus 12, versículos 2 e 3, Cristo está fazendo uma promessa: eu guardarei vocês, eu protegerei vocês de uma grande tribulação que está por vir. E aqui é um trecho interessante, porque as pessoas de tradição mais dispensacionalistas acham que esse guardar, esse proteger, significa que Jesus ia tirar aquelas pessoas da grande tribulação que está para acontecer uma suposta grande tribulação que está para acontecer no último dia. Jesus vai tirar, arrebatar aquelas pessoas e guardá-los, porque aquela perseguição, aquela vamos dizer assim, aquela provação viria sobre o mundo inteiro. E é interessante, meus irmãos, nós notarmos aqui que a palavra proteger não significa tirar fora, não significa isolar aquelas pessoas de alguma coisa, mas a proteção diz respeito aqui à presença de Cristo, guardando aquelas pessoas de um momento de grande tribulação que viria. Jesus está mostrando para eles que eu estou com vocês, e mesmo passando por grandes momentos de dificuldade, vocês estarão seguros na minha mão. Lembremos-nos, por exemplo, dos próprios amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha ardente, a mando de Nabucodonosor, porém estavam o quê? Preservados do fogo da tribulação.
A ideia aqui é mais ou menos essa, de que Jesus preservaria o seu povo meio às tribulações. E que grande tribulação é essa que Jesus está falando? De fato, alguns vão entender que essa tribulação se refere apenas a um período do passado, porque quando fala mundo inteiro, alguns tendem a interpretar que não era um mundo inteiro no sentido que nós estamos vendo hoje, porque o mundo inteiro para aquelas pessoas dizia respeito ao Império Romano, as cidades circunvizinhas. Então uma tribulação que atingiria ali, uma provação que atingiria todos aqueles povos. No entanto, meus irmãos, algumas outras pessoas tendem a interpretar como uma provação no sentido escatológico mesmo, no final de todas as coisas, certo? Que virá sobre todos os moradores da terra. Certo? Alguns entendem que essas atribulações aconteceram já no primeiro século, outros entendem que ela está para acontecer, que diz respeito ao mundo todo. Mas o fato aqui, meus queridos, é que a promessa de Cristo é que eles seriam o quê? Guardados diante da tribulação. O comentarista que eu gosto, que eu sigo, tende a interpretar de uma maneira mais equilibrada aqui, no meio termo. Ele fala de uma tribulação que começa no passado, se estende no presente e se intensifica no futuro. Algo que veio sobre aquela igreja e Deus os guardou, algo que vem sobre nós, como nós temos notícias de grandes tribulações, de perseguições que acontecem aos cristãos ao redor do mundo, e uma grande perseguição que haverá no final, como nos atesta ali a segunda carta de Tessalonicenses. No entanto, o foco ali é que Cristo está guardando o seu povo nessa grande tribulação. Cristo vai preservar esse povo, mesmo eles passando pelo fogo, mesmo eles de fato vivendo aquele
a união que o próprio Cristo tinha com eles, a comunhão que eles tinham com o próprio Deus. E ainda ele nos dá outra bênção aqui, que é um novo nome gravado. Este novo nome, meus irmãos, Jesus não revela qual é de forma literalmente, mas trata-se de uma marca tríplice que Deus iria colocar nos cristãos. E aqui é uma linguagem também metafórica, e o reverendo Leandro Lima, por exemplo, entende que este novo nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome, é vamos dizer assim, um contraste com aquela marca da besta que virá, o 666. Certo? Um contraste com aqueles que são marcados pela besta. Aqui, Jesus está dizendo, vocês são o meu povo. O nome para um judeu não carregava apenas um significado simples para nós chamarmos, mas um significado de identificação. Eles eram identificados como parte do povo de Deus, pertencendo a Deus. Eles carregariam o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, que diz respeito à Nova Jerusalém, ao povo de Deus, ao verdadeiro Israel de Deus, que desce do céu, da parte de Deus, como nós veremos em outros momentos no livro de Apocalipse, referindo-se isso de forma mais expressiva. Mas ele nos mostra essa realidade da identificação que nós temos com Cristo. Jesus marcar o seu nome, o nome de Deus e o nome da cidade de Deus em nós, significa: vocês são o meu povo, vocês pertencem a mim, vocês estão seguros nas minhas mãos, o nome de vocês estão diante de mim, e é isso que eu quero que vocês de fato preservem no seu coração. E depois ele chama aos irmãos para ouvirem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De certo modo, Jesus está chamando aqueles homens para que eles ouçam a palavra, guardem no coração e pratiquem aquilo que eles estão ouvindo. Em suma, meus irmãos, eu finalizo aqui com algumas aplicações, rememorando tudo aquilo que nós aprendemos. Em primeiro lugar, a igreja é o verdadeiro povo de Israel hoje. Às vezes a gente fica naquela ideia de que Deus tem promessas particulares a Israel que ainda estão para se cumprir. As promessas que Deus tem para Israel hoje, elas estão dentro do povo da igreja. Israel precisa se voltar e conhecer Jesus. Israel precisa confessar quem Cristo é. Os judeus daquela época rejeitaram Cristo como Messias, assim como os judeus hoje rejeitam a Cristo como Messias. Não existe promessas especiais para Israel a parte de Cristo, a parte da graça, a parte do Evangelho. Aqui, Jesus está deixando claro, a igreja é o meu povo. Eu dou a chave a eles para dizer quem é meu povo. Então, aqui nós precisamos entender isso, meus irmãos. Somos nós o povo escolhido de Deus. Aquele que sustenta as promessas de Abraão é o próprio Jesus, e ele as aplica a nós. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui que Deus guarda o seu povo nas suas provações. Irmãos, quantas não foram e quantas não serão as perseguições e provações que passaremos na nossa vida, que a igreja passou, passa e passará. E aqui nós vemos Deus nos guardando. A segurança do crente está nessa certeza de que Deus está conosco, de que Ele está presente, de que Ele nos sustenta. Nós podemos tomar muitas notícias com referência à perseguição dos crentes ali, por meio da missão Portas Abertas, por exemplo. E uma das certezas que nós precisamos encorajar aqueles irmãos é que Cristo nos guarda, Cristo nos preserva. Muitas vezes podemos perder a vida até, mas a nossa alma, a nossa vida de uma maneira geral, está guardada nas mãos do Senhor. Em terceiro lugar, eu destaco aqui, meus irmãos, que nenhuma igreja é insignificante para Deus. Veja, era uma pequena igreja, num cantinho de uma cidade lá cheia de terremoto, numa cidade cheia de contexto ali pagão, e Cristo se importava com ela. Diferente da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, que estava numa cidade muito conhecida, aquela pequena igreja manteve ali a sua perseverança diante de Deus.
Às vezes a gente pode pensar assim, Deus se importa com as grandes igrejas, Deus se importa com aquelas multidões que estão caminhando nessas mega churches que existem por aí. Gente, Deus se importa com cada um do seu povo e com toda a igreja. Em quarto lugar, mantenha a sua fidelidade a Deus, meus irmãos. Diante das oportunidades que você tem, seja de sofrimento, seja de provação, mantenha-se fiel ao Senhor, sabendo que Ele que nos preserva, mantenha o seu testemunho diante do Senhor. Linkado a isso, como em quinto lugar, Deus abre uma porta para testemunhar de Jesus em nossas aflições. Qual porta aberta que Deus está colocando na sua vida para testemunhar de Cristo esta semana? Qual é a situação que você vivencia em que você pode testemunhar da fidelidade de Deus, falando de Cristo nosso Senhor? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse instante e orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta bênção que nós recebemos, Senhor, de saber que estamos preservados nas tuas mãos, guardados no Senhor. Abençoa o teu povo, ó Deus, no decorrer desta semana, para que eles lembrem-se desta promessa de que o Senhor está perto, de que o Senhor está presente, Amém. De que somos teu povo, e ajuda-nos a manter, ó Deus querido, a nossa fidelidade diante do Senhor, e a proclamarmos o teu nome, ó Deus querido, em todos os dias, especialmente em contextos de crises ou contextos de perseguição, que possamos declarar a bondade e a grandeza do Senhor Amém. Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém.